amadas do Pai, mais uma vez aqui, continuando, nos passos dessa mulher tão extraordinária que tem abençoado tanto nossas vidas. A nossa vida fala, não é mesmo? A nossa vida conta uma história. E às vezes eu fico me perguntando que tipo de história as pessoas estão contando ou vão contar a nosso respeito. A nossa vida, as nossas atitudes, elas falam. Que Deus nos conceda a graça de construir uma história com Ele, que fique para as próximas gerações. História de vitórias, de fé, de grande triunfo, porque o nosso Jesus triunfou na cruz. E quem está nele, triunfa também. Amém? Eu quero desejar aqui boas-vindas a todas vocês que chegaram. Eu tenho percebido como que vocês têm vindo receber, glória a Deus por isso. Eu postei aqui novamente os áudios, mas eu creio que daqui a pouco vai ser meio inviável postar, Porque vai aumentando muito o número deles. Então, a quem você passar o link, passe também os áudios, porque vai ser um pouco difícil eu ficar repostando aqui. Mas eu creio que você, quando você convidar alguém, se você tem salvo aí os áudios, você passe para as pessoas que estão chegando. Amém? Então, vamos continuar no passo dessa mulher extraordinária, Nós estamos nesse pedaço da história dela, em que o filho chegou com muita dor na cabeça. O pai pediu o servo para levá-lo à sua mãe. Então, 2 Reis, capítulo 4, verso 20, diz assim: Então o servo tomou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou a criança o jovem sobre a cama do homem de Deus. Depois fechou a porta e saiu. Hoje nós vamos falar sobre esse trecho da história dela. Me chama a atenção que ele chegou, e eu já havia falado no áudio anterior, que como mãe eu sinto que ela deve ter feito tudo que uma mãe tenta fazer para ajudar o filho que não estava bem, não é mesmo? Eu percebo que o pai, ele não percebeu a gravidade da situação, porque ele pediu um servo para levá-lo, a mãe. Então ele achou que poderia ser uma coisa sem grande importância, uma coisa tão inexpressiva que não precisava nem tirá-lo dos seus afazeres, do seu trabalho, da sua ocupação. O servo mesmo poderia encaminhá-lo à mãe e a mãe resolveria o problema. Isso fica um alerta para nós, porque normalmente quando algo está difícil acontecendo, principalmente agora, em tempos de pandemia, eu recebo tantos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. São coisas inusitadas que estão acontecendo, Não só problemas de saúde, pessoas adoecendo, pessoas morrendo, pessoas também perdendo tudo financeiramente, pessoas que ficaram desempregadas, outras pessoas que fecharam os seus comércios, enfim, um momento muito difícil que precisa de um equilíbrio, precisa de um controle emocional e uma fé inabalável, não é? Para passar nesse dia difícil, esse dia mau que a Bíblia chama. E quando a Bíblia diz que ele ficou no colo dela até o meio-dia na Bíblia, se você pesquisar depois, você vai ver que meio-dia aconteceram muitas coisas, sabe? Meio-dia foi o momento que José se deu a conhecer aos seus irmãos.
Meio-dia está no Salmo 91, que fala da mortandade que assola o meio-dia. Existem inúmeras referências na Bíblia que falam sobre o meio-dia. É um momento muito interessante porque fala de orar 3 vezes ao dia. E meio-dia era um horário que normalmente homens e mulheres de Deus oravam e oram. Então é um momento peculiar, ou seja, tudo foi tentado. Meio-dia chegou o ápice, é onde o sol chega no seu ápice, sabia? Ele chega no seu máximo. A partir de meio-dia e pouco, ele já começa a decair para a tarde. Então, ele chega no seu ápice, né? Enfim, ele veio, a mãe tentou de todas as maneiras, a mãe colocou sob o colo, a mãe fez o que podia, a mãe certamente orou, a mãe fez tudo aquilo que estava disponível para ela fazer, mas ainda assim, ao meio-dia, ele morreu. E eu quero fazer uma pergunta para você, nesse tempo tão difícil, que a gente tem visto tantas coisas morrerem, tantas pessoas morrerem. A gente tem visto pessoas morrerem, a gente tem visto coisas morrerem, empregos, empreendimentos, sonhos, não é? Futuro. A gente tem visto relacionamentos morrerem, porque com a vinda das pessoas de volta para casa, seja por trabalho home office, ou seja porque ficou desempregado, a gente tem visto como as pessoas estão com dificuldades para se suportarem, amor, né, para darem as mãos umas às outras no cotidiano, porque quando estava todo mundo correndo, cada um para um lado, ficava muito mais fácil de você não ver os problemas, não tocar nas feridas que estão abertas. Mas agora, diante de toda essa pandemia que o mundo vive, então ficou muito evidente as suas áreas de dificuldade. As igrejas estão esvaziando, as pessoas estão com medo, as pessoas estão esfriando na sua fé, as pessoas estão desacreditando de tudo e de todos. Que tempo difícil é esse, em que nós estamos vendo igrejas fechando, lares sendo destruídos, casamentos sendo rompidos, porque as pessoas estão se vendo agora precisando conviver. Sabia que essa semana eu recebi um pedido de oração porque o marido tinha uma amante e agora com a pandemia não está podendo sair, não está podendo fazer as suas coisas escondido como antes, então ele fez a opção da amante e deixou o seu lar. Então são muitas coisas que estão acontecendo, muitas coisas morrendo além das pessoas. Quantos pedidos, né, de grandes empresas, pequenas empresas, que a gente tem visto fechar. Então, é um momento muito difícil. E o que fazer nesse dia mau? O que fazer nesse meio-dia que está tão difícil para muitas e muitas e muitas pessoas? Pessoas que estão com pânico, desesperadas, com medo de morrer, medo de pegar a doença, medo de pegar o vírus, medo das pessoas que amam morrer, medo de perder as pessoas. O medo as tem assolado o coração de muitas pessoas. E será que esse momento é o fim? A minha pergunta é: o que você tem feito? Porque a Sunamita, ela nos ensina demais. Nesse momento tão difícil para ela, quando ela viu o filho morrer, desfalecer nos seus braços, ela não desceu desesperada, ela não correu para a rua com a mão na cabeça, em desespero, gritando pelos vizinhos, pelas pessoas próximas. Ela não mandou chamar o marido que estava lá no campo, no desespero,
desespero. Não, a casa não encheu de vizinho, a vizinhança toda. Ela não chamou ninguém, ela não foi atrás. Simplesmente ela pegou o filho no colo e ela subiu aquelas escadas e colocou ele sobre a cama do profeta. E depois que ela colocou ele ali, ela fechou a porta e ela saiu. Queridos, ela correu para onde tinha que correr, que era a presença de Deus. Ela, quando depositou o filho na cama do profeta, ela estava intimamente, talvez até inconscientemente, não sei, com uma mensagem: Deus me deu, ele é de Deus. Eu vou depositá-lo aqui, nas mãos do Senhor, no descanso. Eu vou descansar, porque ele pertence ao Senhor. Me foi dado pelo Senhor. Ele é do Senhor. Ela fechou a porta, significa mais ninguém entra nessa situação. Eu não permito. Somente Deus tem o controle, a palavra final sobre essa situação, sobre essa criança, sobre a minha casa. Será que você tem dito isso? Senhor, eu deposito aos seus pés, eu deposito, Senhor, na sua presença, o problema que me aflige, o meu casamento, as minhas finanças, o meu emprego, o meu estado emocional, a minha família. Eu estou depositando aos seus pés. Eu fecho a porta porque ninguém mais tem autoridade. Nem demônios, nem principados, nem potestades. Ninguém mais tem a palavra final, somente o Senhor. E ela saiu. Ela cruzou os braços? Não. Ela foi para o quarto dela fingindo que nada estava acontecendo? Não. Ela desceu, mandou uma mensagem ao marido: me manda um servo e me manda uma jumenta. Me mande uma jumenta, porque eu preciso ir ao profeta. Eu vou e volto já. Ou seja, eu vou e volto logo, eu não vou me demorar. O marido mandou o que ela pediu e perguntou para ela: mas por que hoje não é dia de sacrifícios, de ir ao Monte Carmelo atrás do profeta? E ela disse: vai tudo bem. Também já me perguntei muitas vezes por que ela não contou ao marido, por que ela não dividiu com o marido, por que ela não tornou a carga dela mais fácil e mais leve. Por que ela não dividiu com o marido? Será que ela não estava tomando para si toda a responsabilidade da situação, não deixando nada para o marido? Mas, queridos, olha, hoje eu tenho um entendimento assim, né? Eu prego sobre ela há muitos anos e hoje eu vejo um pouco mais além do que eu via uns anos atrás e eu percebo que ela sabia quem era o marido. Ela sabia das limitações do marido e ela sabia que ela não tinha tempo a perder. Ela sabia que ela precisava ir à presença de Deus. E naquele tempo, ir à presença de Deus era chegar através do profeta. Aquele que havia liberado a palavra de vitória para ela. Então, querida, quando você se vê numa situação muito difícil, você precisa ir a Deus com aquela palavra que Ele te deu lá atrás. É isso que ela fez. Ela pegou uma jumenta porque a jumenta tem velocidade. Velocidade, entendeu? E ela foi rápido. O servo, e ela disse: não pare para ninguém. Se alguém nos perguntar o que está acontecendo, onde estamos indo, você diga: vai tudo bem. Não pare, não fale com ninguém. Não fale com ninguém. Vamos seguir. Temos um alvo, um objetivo. E eu quero dizer para você que na caminhada da sua vitória, dos seus problemas mais difíceis, você tem que tomar muito cuidado com o tempo que você está gastando com quem não poderá te ajudar em nada.
Quem não pode te ajudar em nada, pode atrapalhar. Então não perca tempo com aqueles que não estão indo na sua direção, com aqueles que não conhecem suas promessas, com aquele que não sabe a palavra liberada sobre a sua vida, não sabem nada a respeito. Aqueles que não têm uma vida com você para saber do que Deus está trabalhando na sua casa, no seu íntimo, no seu interior. Ela não perdeu tempo. Ela sabia que o marido tinha uma limitação, ele era uma pessoa mais velha. Talvez até ele entender o que estava, talvez ele não tinha uma capacidade emocional de suportar ver o filho morto. Então, antes que tudo viesse ali, ela correu. Porque se ela contasse o marido, o que os dois poderiam fazer? Pelo filho? Nada. Aquela situação não cabia ao pai e à mãe. Não cabia nem ao médico mais, não cabia a terceiros, não cabia a ninguém. Aquela situação era somente Deus. E nós temos que ter clareza disso. O que na nossa vida cabe somente a Deus e o que cabe a nós fazer. Então ela saiu, ela foi ao encontro. Ela foi ao encontro. E ela voltou. E quando ela encontrou com o profeta, Gease viu ela de longe e falou: eu vejo a sunamita chegando ali com a sua jumenta, ele deve ter escutado trotar ali do cavalo. E Eliseu disse: mas o que será que aconteceu? Deus me ocultou, não me falou nada a respeito dela. Olha a intimidade com Deus. Um profeta sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabe o que acontece ao seu redor. Ele não precisa ver tudo. Ele sabe. Porque o Senhor fala. Porque o Senhor conta. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Mas algumas coisas ele oculta. Como ocultou o caso da sunamita. Talvez esperando para ver a reação dela. O que ela iria fazer. E então o profeta disse: deixa ela chegar até mim. Olha para vocês verem, Gease já estava preparado para mandá-la de volta, porque isso era comum no profeta. Poucas pessoas conseguiam chegar até Eliseu, poucas. Ele resolvia de longe ele orava, de longe ele enviava uma palavra. Ele dava uma ordem ao seu servo, vai lá e fala isso para ele. Ele não tinha muito contato com as pessoas. E ele disse a Gease: deixa ela se achegar. E era um relacionamento muito lindo, da amizade, da confiança desses dois. E a Bíblia diz que ela se prostrou aos pés dele. E chorando ela disse: acaso eu lhe pedi algum filho? Acaso eu lhe pedi esse filho? Então, agora ele está morto. E eu preciso que o senhor vá comigo. Mas o profeta falou: Gease, pega o meu bordão e vá. E Gease saiu correndo, ele: apressa-te. Gease saiu correndo com o bordão. E ela disse: tão certo como meu Senhor vive, eu não sairei daqui sem o Senhor. Ou seja, ela só ia voltar para casa se ele acompanhasse ela. Queridos, tem causas na nossa vida que você precisa implorar ao Senhor. Deus, eu não te deixo, eu não te largo, se o Senhor não tomar essa causa nas suas mãos. Se o Senhor não vir comigo, e tomar essa guerra. Porque ela não é para mim, eu não dou conta dela. Eu não dou conta dela. E então, queridos, ele foi atraído por essa palavra dela. Olha para vocês verem como que ela conseguia mexer com o coração do profeta. Será que nós temos mexido com o coração de Deus? Será que as nossas lágrimas têm feito o Senhor levantar do trono? Por isso que eu falo
Um filho amado, uma filha amada é um perigo. Quando nós ferimos esse filho, ferimos essa filha, porque o Senhor está atento demais às lágrimas dos seus amados e amadas, não é? Então ele veio com ela. E quando ele chegou na casa, a palavra de Deus diz que ela ficou do lado de fora, certamente com o pai. O pai já devia estar em casa. O profeta subiu ao quarto. Claro, Geazi não havia conseguido nada, já tinha falado com ele, o menino continua morto. E então o profeta subiu, fechou a porta. Isso diz para mim e para você, ele já tinha tomado esta causa. Ele entrou e a Bíblia diz que ele se deitou sobre a criança, sobre aquele jovem, se deitou sobre ele. Boca na boca, olhos nos olhos, mãos nas mãos. E ficou sobre ele. Mãos nas mãos significa eu estou segurando essa situação. Eu tenho controle. Ninguém escapa das minhas mãos, diz o Senhor. Boca na boca, ele soprando fôlego de vida sobre a morte daquele menino. O Senhor tem todo o poder de soprar a morte sobre qualquer situação da nossa vida. Sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre a sua saúde. Ele tem todo o poder de soprar o fôlego de vida sobre toda enfermidade, toda doença, toda dor. E os olhos sobre os olhos significa que ele estava atento a tudo. O menino não estava vendo nada. O menino não estava respirando mais o fôlego de vida. O menino não caminhava, mas as mãos do Senhor conduzia, o fôlego do Senhor soprando sobre o menino. E o Senhor olhava para esse menino até que o corpo do menino aqueceu. Apenas aqueceu, ainda não reviveu. E isso fala para mim e para você que todo processo de ressurreição de alguma coisa na nossa vida tem um processo, não é de uma hora para outra. Leva-se um tempo, é um processo, é um processo. E a Bíblia diz que o Eliseu saiu de cima do menino, percebeu que ele apenas aqueceu, andou pelo quarto. Algumas traduções dizem que ele andou pela casa. Ele andou pela casa e depois voltou novamente sobre aquele menino. Sabe o que isso me fala? Me fala que enquanto ele estava trabalhando com o menino, ele também trabalhava com todos da casa. Porque ao mesmo tempo que ele andou ali no quarto e deitou sobre a criança, sobre o jovem, ele também saiu do quarto e andou pela casa. Ele andou, ele estava se movendo na casa toda, porque quando você tem uma dificuldade na sua vida, na sua saúde, abala toda a família, abala toda a casa. Então, quando Deus permite alguma coisa na família, ele está trabalhando, ele tem um objetivo diferente com cada um da família, da casa, naquela situação. Então ele estava trabalhando. E eu penso que esse tempo que Eliseu voltou novamente, deitou sobre a criança quando ele viu que ele apenas aqueceu, ele voltou para o quarto e ele tornou a deitar na mesma posição sobre a criança, do mesmo modo. E eu fico pensando o que passou na mente, no coração daquela mãe, daquele pai, das pessoas ali envolvendo aquela família, de Geazi, que era o servo de Eliseu, do servo que levou ela até o Eliseu. Estavam ali do lado de fora. Poucas pessoas, mas eles estavam sendo trabalhados por Deus. Eu penso que quando a sunamita levou aquele filho e depositou na cama do profeta, ela entregou para a pessoa certa, o único que podia salvá-lo. E depois do lado de fora,
Ela começou, enquanto o profeta estava lá dentro orando, ela estava lá fora, também falando com Deus, o pai lá fora. O pai devia de estar, meu Deus, eu não imaginei que fosse algo tão sério. Meu Deus, eu pedi um servo para trazer ele para a mãe. Por que que eu mesmo não trouxe? Por que que eu não estava aqui junto com a minha mulher? Nessa hora vem todo tipo de questionamento. O que eu poderia ter feito? O que eu fiz e não fiz? A mãe poderia estar pensando como eu amo esse filho. Queridos, tudo aquilo que nós amamos demais, vai chegar o momento que nós temos que entregar para o Senhor. Seja o seu trabalho, seja o seu ministério, a sua igreja, seja a sua vida, as suas posses, a sua saúde, a sua família, os seus bens, tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você tem muito orgulho. Chega uma hora que Deus pode confrontar, não é mesmo? E eu creio que a Sunamita pode ter passado aquele momento assim. E então? E ela deve ter reconhecido: eu amo demais esse filho, mas o Senhor ama mais. O Senhor me deu esse filho como um presente de Deus. Mas eu sei que ele não é meu. Filhos jamais são nossos. O que é nosso nessa terra? Você pode dizer que a sua saúde é sua? Não. O Covid está aí mostrando isso para todo mundo, que a nossa vida é assim como um sopro, como uma folha que de manhã está verde, à tarde seca, cai no chão. Não é mesmo? É tudo muito fugaz, é tudo muito passageiro. Cadê os shopping caríssimos, as coisas caríssimas que a gente comprava, adquiria e tudo mais?